Você já orou e sentiu que a sua oração não foi respondida e logo concluiu: "Ah, talvez Deus não queira isso para mim. Talvez você esteja errado". E eu quero mostrar para você hoje, nesse vídeo, o porquê que nós devemos persistir na oração. Meu nome é Jonathan, eu sou pastor e teólogo e hoje você está aqui comigo nesse programa para aprender mais sobre a palavra de Deus. Vamos lá? Então, aqui está uma passagem de Lucas 18, versículo 1 até o 8. A gente vai ler cada versículo e a partir de cada versículo a gente vai começar a explicar ele. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, olha o primeiro ponto que a gente pode olhar nesse texto. Jesus, o próprio autor, no caso aqui o evangelista Lucas, ele está colocando, Jesus ele está falando essa parábola para mostrar que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. O que ele está pressupondo aqui? É possível você desanimar na hora da oração e ele está colocando uma outra coisa. Olha, Jesus está falando isso para você orar sempre, sempre. Então, aqui a gente já pode ver duas coisas, que sim, existe uma ordem para que a gente ore e persista sempre, e também que é possível a gente desanimar na oração, e o próprio autor está colocando isso para a gente se lembrar, olha, quando você desanimar na oração, pensa nesse texto, pensa nessa parábola. Olha o que o Senhor diz. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Então, olha o exemplo que ele coloca na parábola. Ele coloca um juiz que não teme a Deus, ou seja, não é uma pessoa ali que é justa, é uma pessoa ali que é ímpia, e nem se importava com os homens. Então, ele não amava nem a Deus e também nem os homens. Então, era um juiz injusto, vamos colocar assim. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando: faze-me justiça contra o meu adversário. Então ele está colocando: olha, tenho aqui um juiz injusto, não teme a Deus e não se importa com os homens, e mostra logo essa viúva: olha, faze-me justiça contra o meu adversário. Então ele está mostrando como se fosse uma comparação por baixo, né? Olha só a situação onde a gente está. Está pegando um juiz mau e uma viúva que suplicava para ele, faça-me justiça. E aí, o próprio texto ele coloca, por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, olha o que ele diz, esta viúva está me aborrecendo, vou lhe fazer justiça para que ela não venha me importunar. Então, o único motivo dele ter concedido a justiça para essa viúva é por causa da importunação dela. E o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos se clamam a ele dia e noite e continuar fazendo-os esperar? E é aqui que está o ponto. O Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Ele está dizendo: gente, vamos colocar a nossa régua para baixo. Se o juiz injusto faria isso, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Então ele está fazendo esse paralelo aqui, colocando um exemplo muito ruim e muito baixo. Falando, esse cara, que é um exemplo péssimo, faria justiça a essa viúva, imagina Deus, que é bom, perfeito, santo, não fará justiça aos seus escolhidos. E aqui ele está colocando, né, no final, eu lhes digo, eles fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E aqui que fica o ponto, né, de o questionamento de Jesus. Então as pessoas, ele está falando exatamente essa parábola para pessoas que falam, olha, não desanimem e permaneçam na oração. E aí a primeira coisa que ele coloca aqui é a questão do Pai, né? De quem nós estamos orando? Nós estamos orando a Deus Pai. Então, e ele coloca exatamente essa comparação com o juiz justo, porque se até um juiz justo atenderia esse pedido, por que Deus não poderia atender também? Mas aí entra as questões, poxa, por que Deus ele não me respondeu? Por que Deus ele não atendeu o meu pedido? Uma das razões disso é porque nós não estamos persistindo na oração. E aí logo quando a gente faz uma oração uma vez, enfim, a gente acaba pressupondo que, olha, se ele não respondeu, porque ele não quis fazer. Gente, a gente não pode tirar essas conclusões porque as nossas orações, uma oração ou outra não foi respondida. Muitas orações elas não são respondidas porque Deus tem algum tipo de propósito maior, e eu concordo, mas isso não quer dizer que você não possa pedir coisas a Ele, e principalmente coisas que estão relacionadas à Bíblia e que Ele falou que Ele poderia nos dar. A grande questão é, nós estamos persistindo nisso? E eu vejo que esse processo da persistência, ela mostra a nossa fé. Porque tem muita gente que chega pra gente e fala assim, olha, mas eu já orei,
Por que eu vou orar de novo? Eu já pedi a Ele. Mas aí que entra a questão, quando você persiste na oração, você também está aumentando a sua fé, porque todos os dias você está confiando, Senhor, eu estou orando a Ti, eu coloco aqui a minha causa, eu coloco aqui aquilo que eu estou pedindo a você. Isso me lembra até uma história da Mônica, a mãe de Agostinho de Hipona, que ela orou por Agostinho durante 30 anos da sua vida. 30 anos. E muitas vezes, enquanto ela orava por ele, parecia até que ele piorava. Mas chegou um determinado dia em que ele foi e teve um encontro com o Senhor. Ou seja, ela orou por 30 anos, entende? E esses 30 anos que ela orou não foram desperdiçados. Todos os dias o Senhor ouvia a oração dela. Só que essa oração dela e essa persistência, com certeza foi o fator também que fez com que Agostinho ele fosse convertido. Se Deus quiser salvar ele, poderia. Sim, só que entra a questão que Deus escolheu até mesmo operar a sua salvação através de meios como a pregação da palavra, mas também a oração, porque a oração ela leva os nossos clamores a Deus, e se é Deus quem efetua a salvação, faz muito sentido a gente orar para Ele para que Ele salve as pessoas, entende? Então, a gente não pode ficar caindo nessa de, eu orei uma vez, não recebi aquilo que eu pedi, logo Deus não quis. Não. Se você não recebeu isso por algum tipo de revelação especial, igual o apóstolo Paulo, que orou 3 vezes para tirar o espinho da carne, e aí a terceira vez que ele orou, o Senhor falou com ele: "Olha, minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza". Se não for esse o caso, você pode orar a vida toda. Então, existem pedidos que a gente pode fazer e deve fazer, de maneira consistente. Isso me lembra muito D.L. Moody, né, que ele vai lá, ele tinha uma lista de 100 pessoas do qual ele orava, para o Senhor poder salvar essas pessoas. E 96 pessoas dessa lista foram salvas. 96% dessas pessoas conheceram o Senhor. Só que 4 pessoas ainda não tinham conhecido. Só que essas 4 pessoas, quando Dele Moody morreu, elas foram até o seu funeral e naquele lugar elas se converteram ao Senhor. Então, no último dia ele teve um ganho de 100% assim. Então, o tempo todo a gente vê na Bíblia essa questão de que as nossas orações, elas realmente fazem diferença para Deus. A gente não pode pressupor que Deus iria dar de qualquer jeito e a nossa oração, beleza, só cooperou para isso de uma forma passiva. Não, a nossa oração ela tem um efeito sim na questão até dos planos de Deus e da forma como ele opera nesse mundo, porque a própria palavra fala que nós somos cooperadores de Deus. A gente não sabe como que essa relação funciona da questão da soberania de Deus e a responsabilidade da nossa oração. Mas uma coisa é certa, que a Bíblia própria ela deixa clara que essas duas coisas elas estão relacionadas de alguma forma. Então não confunda essa questão de eu pedi uma vez, tenho fé, eu acredito nisso. Não, o Senhor mesmo mandou. Continue orando e persista na oração. Tanto que no final do texto, ele mesmo coloca: eu lhe digo, eles fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra, ele está colocando, olha, a persistência é um fruto de uma pessoa que tem fé. Muitas vezes a gente acha que a pessoa que tem fé é aquela que pediu uma vez e não pede nunca mais. Não é isso que o texto está falando aqui. O texto ele fala claramente para que a gente possa pedir continuamente a Deus e que para Deus isso é fé. Então ele está colocando, quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra, ele está querendo dizer, quando eu vou encontrar pessoas persistentes dessa forma. Então é o questionamento que o texto ele acaba colocando para nós. Então a gente não pode aqui achar de nenhuma forma, nenhuma maneira que Deus ele não corresponde à nossa oração e que as nossas orações não têm efeito no reino de Deus. Nós temos que crer e persistir na oração. Não vou dizer para você que pelo fato de você persistir você vai receber tudo o que você pedir, porque Deus ele sabe de todas as coisas, sabe aquilo que é melhor para você. Às vezes, e esse melhor não é aquilo que você muitas vezes quer. Então, mas o que eu falo para você, confie em Deus, busque a Deus, continue permanecendo nele e continue persistindo pelos seus pedidos, aquilo que você acha mais importante. E eu creio que muitos pedidos, não posso falar todos, mas muitos pedidos serão atendidos se você persistir na oração. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Você tem persistido na oração, de alguma forma? Como é que tem sido a sua experiência com a oração? Conta aqui embaixo para a gente nos comentários. Compartilha com aquele seu amigo que precisa orar um pouco mais e até o próximo vídeo.